Então eu preciso ter o domínio do alfabeto para que, numa situação que alguém precise consultar como se escreve o meu nome, né, ou vou fazer uma reserva, ou vou fazer o check-in no hotel, por exemplo, podem me fazer a pergunta como se escreve meu sobrenome, já que meu sobrenome, por exemplo, pode não ser comum no inglês, né. Então, a pergunta que podem me fazer é: how do you spell your first name? How do you spell your first name? Então, spell é o verbo soletrar, que ao interpretar essa pergunta, a gente fala no português como se escreve o seu primeiro nome. How do you spell your first name? E aí você já responde direto. Coloquei o meu exemplo, então eu vou soletrar o meu primeiro nome, A-M-A-N-D-A. Aí pode me perguntar para eu soletrar, dizer como se escreve meu sobrenome. Então, how do you spell your last name? How do you spell your last name? Então, last name vai ser o meu último sobrenome, tá? Name. How do you spell your last name? Que eu também posso ouvir a palavra surname. Então, surname é a mesma coisa de last name. S-A-R-M-E-N-T-O. Então, disse letra por letra, compassado para que a pessoa tenha tempo de escrever, né? Então, entender direitinho o seu sobrenome. Quando eu vou falar o meu e-mail, né? How to say your email address. Address. Então, veja que não é um som bem aberto do A. É pensando um som meio que preguiçoso. Entre o A e o E. Address. Quando eu precisar falar o arroba, eu vou dizer a pronúncia at. For example, johnbyrne@gmail.com. O ponto, eu vou dizer dot. Isso quando eu estou me referindo ao e-mail, né? Ao e-mail ou até algum site que eu precise falar. Então, o ponto para essa questão mais de informática é dot. Eu estou fazendo um ditado com você e o ponto final daquela frase não vai ser chamado de dot, vai ser chamado de outra coisa, vai ser chamado de period. Mas aqui a gente vai estar usando dot. O underline que a gente fala aqui no português, que no inglês existe essa palavra, underline, é o verbo sublinhar. Só que há esse símbolo, que é esse tracinho embaixo, é chamado de underscore. Então, como é que eu leio esse e-mail aqui, ó? john_burn@hotmail.com. Eu estou apenas lendo porque são nomes aqui comuns na língua inglesa. Mas, se eu tenho alguma dúvida, se o John é escrito de forma diferente, eu vou dizer letra por letra, né? Vou soletrar, vou dizer tudo bem explicadinho. Se tem no meu e-mail aquele tracinho no meio, que é como o nosso traço do hífen. Então eu vou pronunciar hyphen ou então dash. Dash é muito comum também. Então hyphen ou então dash. Se eu fosse ler aqui, eu diria mais dash. Então, jane-burn@english.com. Tá? Mas se eu falar hyphen ou dash, vamos entender o que eu estou querendo falar, que símbolo é esse que eu estou usando. Aí eu trouxe mais outros símbolos que são bem comuns no nosso dia a dia. Então, other symbols. Eu tenho hash, a gente usa muito hashtag, né? Aí, mas esse símbolo, só o símbolo é hash. Eu tenho asterisk. Eu tenho uppercase. Então, letra maiúscula é uppercase. Letra minúscula, lowercase. Esse símbolo aí, para a direita, é chamado de forward slash. E ao contrário é backslash. E aí eu tenho parênteses, e tenho quotation mark.
quotation mark, que é quando eu vou usar aspas, né? Colocar exatamente as palavras daquele autor, então eu vou usar quotation marks. What's your address? What's your address? Uma observação aqui quanto ao endereço, aqui é o endereço da pessoa. Eu vou responder primeiro o número da casa, para depois dizer o nome da rua e por último a palavra rua. A palavra rua em inglês é street. A palavra avenida é avenue. Avenue. Então, se alguém me pergunta, what's your address? What's your address? Eu vou dizer, it's, digo o número da minha casa, 36, ou então, se eu já tenho conhecimento do 36, eu vou dizer 36. So, it's 36 Flower Street. E a forma abreviada de street é só o ST e um pontinho. Então, eu posso escrever por extenso, posso colocar de forma resumida, né? Street, ST, dot. It's 36 Flower Avenue. Então, Avenue, a forma abreviada é só AVE e o ponto, ok? Então, caso more numa rua ou numa avenida e precise falar, eu vou dizer dessa forma. Street, Avenue. E usando essa sequência, dizer o número da casa primeiro, depois o nome da rua e por último a palavra rua ou avenida, ok? What's your zip code? What's your zip code or postal code? Então aqui é o nosso CEP, né? Então o código postal. Código postal no Brasil a gente só tem números. Então se eu tenho o domínio dos números, eu consigo dizer sem nenhum problema. Em alguns países eu tenho números e letras. Por exemplo, esse aqui é um exemplo no Canadá. Então, no Canadá tem letras e números. Então, eu tenho que ter o domínio do alfabeto e dos números até o 10, né? Então, what's your zip code? It's M5V3L9. Então, vou dizer letra por letra, número por número, vou dizer de forma compassada. It's M5V3L9.